Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre a saga Percy Jackson e os Olimpianos. Eu terminei de ler todos os livros dessa saga e, tecnicamente, minha relação com Percy Jackson começou aqui no canal porque eu postei um vídeo, um vlog de leitura lendo o primeiro livro, então meio que ficou marcado aqui. E aí eu terminei de ler os livros, enfim, aí eu pensei, eu acho legal gravar esse vídeo pro pessoal, pra mim finalmente falar o que eu achei dos livros, falar sobre cada um separadamente, enfim, da minha opinião geral, falar pra vocês quantas estrelas eu dei pra cada um, mas enfim, gente, é isso. Então deixe seu like, se inscreva aqui no canal e bora começar. Bom, gente, esses aqui são 5 livros da saga Percy Jackson. A gente tem outros livros depois desses, a gente tem outra saga e outros livros também, assim, avulsos, mas eu, por enquanto, não vou ler nenhum deles. Percy Jackson é um grande esquema de pirâmide. Quando você realmente começa a ler, você vê que tem muita história ainda, não acaba aqui, o que é bom, pelo lado de fã, de gostar de ler, é muito bom. Mas enfim, gente, eu vou falar um pouco pra vocês sobre a história de Percy Jackson e depois eu vou falar sobre o que eu achei dos livros, separadamente. Então, vamos lá. Bom, gente, o Percy, ele é filho de um deus e filho de uma humana, ou seja, ele é um semideus. Nesse livro aqui, a gente acompanha a vida dos deuses no meio da nossa realidade. Então, por exemplo, a gente tem muita inserção dos dois, a gente tem muita junção dos acontecimentos. Por exemplo, aqui é dito que a Segunda Guerra Mundial, ela foi, na verdade, uma batalha entre os filhos de Poseidon e Zeus contra os filhos de Hades. Então, a gente tá entendendo? A gente tem essa inserção. A gente tem o Olimpo, que o Olimpo ele fica no Empire State, aquele prédio de Nova York. Então a gente tem uma mistura, a gente vê que os deuses eles praticamente estão misturados com a gente no mundo real, na nossa realidade. Isso é muito legal pela parte do que o escritor conseguiu fazer, o Rick. Ele conseguiu fazer uma coisa assim muito legal, porque a gente realmente fica imaginando, tipo, nossa, é como se os deuses estivessem por aqui entre nós, assim, fazendo as coisas e a gente não estivesse percebendo. Então a gente tem essas crianças que são metade humanas e metade filhos de deuses, São chamados os semideuses. Essas crianças, elas são perigosas, elas atraem muitos monstros da mitologia. Esse livro aqui, obviamente, ele é mitologia grega, ele tem Zeus, Poseidon, Hades, Ártemis, Apolo, enfim. Tem todos esses deuses da mitologia, então se você conhece mitologia, vai ser muito fácil conhecer todo mundo que tá aqui nesses livros. E aí a gente vê a jornada do Percy descobrindo que ele é um semideus. Então, primeiramente, a vida dele é muito estranha, ele não enxerga muitas coisas, ele vê muitos monstros e todo mundo diz que é só a imaginação da cabeça dele, enfim. E a mãe dele sabe, só que a mãe dele quer manter ele, obviamente longe desse mundo. Ela quer preparar ele, mas ao mesmo tempo ela quer ficar o mais perto possível dele. Porque ela é mãe, gente? Ela não quer que ele vá embora. Porque essas crianças, elas têm que ir pro acampamento meio sangue. O acampamento meio sangue é um acampamento só para semideuses. Lá não entra monstros nem humanos. Nesse acampamento a gente tem vários chalés onde as crianças dormem. Esses chalés, eles são divididos pelos deuses. Então, quem é filho de Atena vai ficar no chalé de Atena. Então, a gente tem esses chalés e o Percy, ele então descobre que ele é um semideus. Ele é perseguido pelo Minotauro, ele consegue acabar com o Minotauro e, infelizmente, a mãe dele, ela é levada. No começo a gente acha que ela, se foi, mas ela não se foi. Então a gente acompanha o Percy muito triste depois que isso acontece com a mãe dele. Ele tinha acabado de descobrir que ele era um semideus e ele não estava nem acreditando no que a mãe dele estava falando. Ele tem um amigo que é o Grover. Na escola, o Grover, ele era meio que o melhor amigo e o único do Percy. E o Percy não sabia, mas o Grover é um sátiro, O Grover, ele está protegendo o Percy e está vendo se o Percy é ou não um semideus. Então, o que acontece, gente? O sátiro, ele vai atrás de crianças que têm esses tipos de poderes, enfim, que tem suspeita de ser um semideus, e ele cuida dessas crianças para levá-las em segurança para o acampamento. Então, depois que o Percy descobre que ele é um semideus, o Grover e ele vão para o acampamento junto com a mãe dele, E acontece isso que eu falei pra vocês, enfim, do Minotauro. E ele entra no acampamento e aí ele
vai descobrindo tudo, vai vendo, enfim, como algumas crianças são abandonadas pelos pais, né, pelos deuses. A gente tem os chalés, como eu falei pra vocês. A gente tem o chalé de Hermes, que são os filhos de Hermes, porém, além dos filhos de Hermes, é o único chalé que abriga outras crianças, ou seja, crianças indeterminadas, crianças que os pais ainda não reconheceram. Quando o Percy chega no acampamento Meu Sangue, ele vai pra esse chalé de Hermes, ele conhece o Luke, que é um personagem muito importante pra história. Não vou falar muito aqui pra dar spoiler, né? Vai que alguém ainda não leu. Então, é isso, gente. Ele conhece o Luke, conhece a Annabeth, que é uma personagem também muito importante pra história, viu? Nem conto pra vocês, mas enfim. E é isso, gente. E aí o Percy vai passando, vai sendo treinado no acampamento, enfim, vai passando por essas coisas. E aí ele tem a sua primeira missão, né? Ele tem a missão de conseguir capturar o Raio Mestre de Zeus. Então, o que que acontece? O Percy, ele fica uns dias no acampamento, porém o pai dele reconhece ele como seu filho. O pai dele é Poseidon, então Zeus e Poseidon estão prestes a travar uma guerra, porque Zeus acha que Poseidon usou o filho proibido, para roubar o raio mestre dele. Por que filho proibido? Bom, gente, porque depois da Segunda Guerra Mundial, o Hades, o Zeus e o Poseidon, né, os três irmãos, fizeram um acordo para que nenhum deles tivesse filhos, porque filhos proibidos são ainda mais poderosos, né? Filho desses três. Então, o que acontece? O Zeus é o primeiro a quebrar o trato, né? E depois o Poseidon por causa do Percy. O que é muito engraçado, assim, é muito irônico, porque o único que não quebrou o pacto foi o Hades, né? Mas enfim. Então, a gente tem uma filha de Zeus, mas enfim, isso vocês têm que ler para entender, senão vai ficar muita coisa no vídeo para explicar. Mas basicamente o Percy é esse segundo filho proibido. Então Zeus acha que Poseidon usou o filho para roubar o raio mestre, enfim, ia vir aquela bagunça. E aí o Percy ele vai atrás do raio mestre para provar a inocência dele e também para conseguir ajudar o pai, para que o pai não, enfim, tenha essa guerra contra o irmão. Então é basicamente essa a história do livro, né, gente, do primeiro livro. E agora eu vou falar um pouco para vocês sobre a minha experiência com cada livro. No primeiro livro, gente, é isso que eu contei pra vocês, nessas coisas que acontecem. Eu li ele em outubro desse ano, ele tem 400 páginas. Eu gostei muito desse livro, eu dei 5 estrelas pra ele, faltou isso aqui pra ser favoritado. Realmente é um livro muito bom, é o meu favorito da saga, já adianto isso pra vocês. Mas enfim, então eu gostei bastante desse livro e aí eu só tinha ele, né? Ele entrou em promoção na Amazon, então eu comprei ele. E aí eu achei que eu não ia ler outros livros de Percy Jackson tão cedo, porque são 5 livros, faltavam 4 pra mim comprar. E não é sempre que tá barato, né, gente? Mas aí o que aconteceu? Eu fui surpreendida, né? A Black Friday trouxe preços muito bons e eu consegui comprar o box de Percy Jackson por R$ 89, né, gente? Muito barato, assim. Cada livro saiu mais ou menos R$ 17, é loucura. Mas enfim, aí eu devolvi o primeiro livro, né, que ainda tava no período de devolução, e fiquei com os outros. Então, eu li o segundo livro, gente, de Percy Jackson. Eu comprei esse box em novembro, eu não lembro exatamente o dia. Eu sei que um tempinho depois eu comecei a ler os livros. E aí primeiro veio O Mar de Monstros, que é o segundo livro de Percy Jackson. Gente, esse livro aqui, eu tenho uma relação um pouco complicada com ele, porque eu não li no momento certo. Eu acredito muito que o momento que eu li influenciou muito a minha leitura, porque eu não tava muito no clima pra isso, sabe, gente? Novembro foi um mês um pouco complicado pra mim. Então, eu não tava muito no clima pra ler esse livro. Mas eu acabei lendo mesmo assim. Esse livro aqui, ele tem 280 e poucas páginas, acho que tem quase 300. É um livro menor, 100 páginas menor que o anterior. A gente então percebe logo de cara que a história é mais rápida, que a história é mais simples. E é basicamente isso, gente. O ritmo desse livro aqui é diferente do outro. O outro, o Percy vai de um canto a outro, sabe? Pra conseguir entrar no mundo inferior de Hades, pra fazer isso, pra fazer aquilo, pra entrar no parque de Hefesto. Acontecem muitas coisas. Nesse livro aqui, a gente não tem muita essa deslocação do Percy. É uma coisa mais rápida, é uma história mais simples, mais objetiva. E eu não gostei muito disso, sabe, gente? Eu achei um livro um pouco morno. Essa é a palavra certa. E aí eu dei 3,5 pra esse livro. Outro ponto também que me incomodou é que nesse livro aqui a gente tem um personagem novo. O nome desse personagem é Tyson, ele é o irmão do Percy, ele é um ciclope.
Essa história aqui, gente, no começo eu não gostei. Assim, no começo eu não gostei muito do Tyson, mas assim, no final do livro não tem como não gostar dele. Ele é muito fofo, ele é muito legal, gente. Realmente o Percy não podia ter um irmão melhor, sabe? No começo eu gostava de ver que o Percy era o único, era tipo escolhido e tal, mas depois que o Tyson chegou, gente, ele é muito fofo, sério, vale muito a pena ler o livro por causa do Tyson. Mas enfim, nesse livro aqui, o trio principal é o Percy, a Annabeth e o Grover, né, gente, o sátiro. Como eu falei pra vocês, a Annabeth é uma personagem muito importante e o Grover ajudou o Percy a chegar no acampamento Mil Sangue. Então, assim que ele parte pra missão, ele tem que escolher duas pessoas e essas são exatamente as pessoas que ele escolhe, a Annabeth e o Grover. Aqui nesse livro, o Grover, ele está em perigo, gente. Então, se ele tem que ser salvo, ele não tá, né? Ele não tá em boa parte do livro, ele tá lá tendo que ser resgatado, então ele não vai aparecer muito. Então aqui a gente tem o Percy e a Annabeth nessa missão de resgatar o Grover e o Tyson, ele é o terceiro membro do trio. Então a gente tem essa perda do trio original. Eu particularmente gosto muito da Annabeth, do Grover e do Percy juntos, assim, eles, sabe, gente, são perfeitos, é muito legal de ver os três juntos, então foi muito frustrante pra mim ler o livro e ter essa falta, sabe? Não, cadê o Grover, sabe? Cadê ele? Eu quero ele aqui. A gente sabe, né? Eu sei que ele tem que ser resgatado e tal, mas realmente me fez falta esse trio original. Então, beleza, gente. Passando para o terceiro livro, que é Percy Jackson, A Maldição do Titã. Gente, esse livro aqui é a capa mais linda de todas. E é o livro que eu menos gostei, vou falar pra vocês. Olha que livro lindo, gente. Aqui tem o Pegasus, né? O Blackjack. Aqui a gente tem a Maldição do Titã, né? De segurar o céu. Enfim, gente, muito legal. Esse livro aqui, gente, eu não entendi nada. Esse aqui foi o que eu menos entendi. Tipo assim, sabe? Tudo que acontecia eu não entendia. Basicamente, a gente tem essa maldição do Titã no final, então eu não entendi nada dessa batalha final. Mas o que me incomodou, gente, eu vou falar pra vocês. Ó, esqueci de falar que aqui eu me estressei muito com uma personagem o livro inteiro, que é a Clarice. A Clarice é filha de Ares. A Clarice, ela é meio que uma antagonista, não sei assim explicar. Ela é meio que a garota que quando o Percy chega no acampamento é a garota que fica fazendo bullying com o Percy, meio que isso, sabe? Então, desde sempre eles não se bicam, né? Mas, enfim, gente, aqui a Clarice aparece mais e o Grover menos, então vocês estão entendendo, né? Aqui eu me estressei o livro todo com a Clarice. Aqui, gente... Ai, sabe aquela filha proibida de Zeus? Ela aparece nesse livro e vocês têm que ler a saga pra entender. Mas eu odeio, sabe? Essa menina é chata, eu não gosto dela. Desculpa pra quem gosta, tá? Provavelmente vai ter um monte de gente me odiando agora. Mas quem me estressou nesse livro, naquele foi a Clarice. Nesse foi ela, gente. Foi a Thalia, a filha de Zeus, gente. Nossa, Deus na causa, oh Jesus na causa. E não bastasse ela, ainda tem outra menina insuportável, que é a Zoe, que também tá no livro inteiro. E beleza, no final a gente gosta dela, mas gente do céu, que menina irritante também, viu? Aqui eu tive duas, não foi só a Clarice, não. Não foi só a Clarice, não. Aqui eu tive duas pessoas pra me irritar, foi a Thalia e a Zoe. Então assim, gente, o Percy, ele tem uma jornada em cada livro. Basicamente, todas essas jornadas levam ao acontecimento final, que acontece aqui no último livro, né? Que é meio que a batalha final, assim. Durante todos esses livros, a gente tem essas mini batalhas até chegar no grande acontecimento. No primeiro livro, vocês já vão descobrir qual é o grande acontecimento, tá? Tipo, vocês já sabem qual que é, você vê o nome daquela pessoa, você já entende. Então, eu não vou falar aqui pra não dar muito spoiler, mas basicamente você já sabe qual é o grande acontecimento desde o começo. E aí aqui, gente, nesse livro, o Percy ele tem que ir em outra jornada, porque quem tem que ser resgatado dessa vez é a Annabeth. Então, nesse livro temos esse problema que eu não gosto, que é a falta do trio original. Então aqui a gente tem o Grover, tem o Percy juntos, indo nessa jornada, porém a gente não tem a queridíssima Annabeth, porque ela tem que ser resgatada. Então, assim, gente, vocês já podem ter uma noção, né? Cara, eu acho que a Annabeth fez ainda mais falta pra mim do que o Grover. E olha que o Grover é, tipo, o meu favorito de todos, sabe? Eu acho que não tem ninguém que eu goste mais do que ele. E mesmo assim, ela conseguiu fazer mais falta ainda pra você ver o quanto a Annabeth, ela é, tipo assim, importantíssima pra história. E então, ela tem que ser resgatada. E aí, nessa missão especial, a Artemis, ela também tem que ser resgatada. Ela e a Annabeth estão juntas.
e elas precisam ser resgatadas. A Artemis, né, a deusa Artemis, ela tem suas caçadoras. Suas caçadoras são aquelas mulheres que juraram pra ela, pra Artemis, né, serem a vida toda virgens e servirem a Artemis. Ou seja, elas são caçadoras, gente. É como se fossem soldados e elas odeiam homens. A Zoe fica o livro inteiro falando, tipo, querendo afastar o Percy, sabe? Porque ela não gosta de homens e blá 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 e tudo isso, sabe? Toda essa coisa chata aí. E aí, essa jornada, gente. A jornada em que tem o Percy, o Grover, a Zoe e a Thalia. Sendo que, tipo, eles nem se bicam, sabe? Tipo, um não bica com o outro. A Thalia o tempo todo meio que é grossa com o Percy, assim, sabe? Fica brava com ele por causa de algo que ele fala. A Zoe só quer distância de homens, então, assim, em determinado momento do livro, ela aceita que o Percy, ele é um grande cara, ele é um grande herói, mas, enfim, até lá é muita chatice. A Zoe e a Thalia não se bicam, entendeu? Então, assim, gente, é isso, entendeu? Um briga com o outro, sabe? Aquela coisa chata. Então, esse livro aqui, gente, ele teve 3 estrelas, eu não gostei nada desse livro. Eu realmente não consigo me lembrar uma coisa que eu gostei. Ah, lembrei. O final. Gente, o final desse livro, eu tinha esquecido. O final desse livro é sensacional. Gente, eu vou falar pra vocês, valeu a pena ler isso aqui só por causa das últimas 30 páginas. Só que, quando eu fui dar nota pra esse livro, eu falei, cara, eu não posso dar nota boa pra esse livro porque eu gostei de 30 páginas do livro, né? Eu tenho que dar nota para um todo. Então é isso, gente, mas as últimas páginas são muito legais. Eu lembrei de uma coisa que eu gostei desse livro. Esse livro, ele tem 300 e poucas páginas. É um livro maior que o segundo, né? Aqui a gente não tem uma história tão simples e objetiva assim, né? Tanto que eu não entendi nada. Foi difícil imaginar o universo de Percy Jackson aqui. Mas é isso, gente. Esse livro comigo ganhou 3 estrelas, infelizmente. Bom, agora a gente vai pro 4º livro, que é Percy Jackson e a Batalha do Labirinto. Gente, esse livro é muito bom. Muito, muito bom. Esse livro aqui, ele é maiorzinho também. Nossa, aqui acontece tanta coisa nesse livro que vocês não têm ideia. Ele tem 370 páginas, 80 por aí. São mais páginas que o 3º e o 2º. Esse aqui é o 4º livro, gente. Essa capa também é super linda. Esse livro é muito legal. Aqui, gente, fica um pouco mais complicado de visualizar o universo de Percy Jackson também, porque acontece muita coisa. A Batalha do Labirinto, basicamente eles ficam nesse labirinto a maior parte do livro. Eles saem, tem que voltar e acontece muita coisa, gente. Eles encontram muitos monstros, muitas coisas, então assim, é muito difícil de imaginar algumas coisas, sabe? Porque tecnicamente é um labirinto fechado, né? Então já começa por aí, a gente já meio que tem que imaginar uns túneis e... enfim, muitas coisas acontecendo. E eu esqueci de falar pra vocês que no começo a gente tem só alguns deuses aparecendo, mas ao decorrer dos livros a gente vai conhecendo outros deuses, deuses menores também. Então, não é no começo que a gente já conhece tudo, não. Eu, pelo menos, não sabia nada de mitologia grega, eu conhecia alguns nomes assim. Então, a gente meio que vai conhecendo os outros deuses que faltavam ao decorrer da saga. Então é isso, gente. Aqui eles têm que estar eles estão nessa batalha do labirinto. E esse livro é muito legal, primeiramente porque a gente tem o trio original aqui, a gente tem o Grover, o Percy, a Annabeth e o Tyson, gente. A gente também tem o Tyson. Então, assim, é incrível, sabe? Juntar o útil ao agradável ficou essa coisa linda que é esse livro. Esse livro aqui é muito legal. Eu dei 4 estrelas pra ele, parece pouco, eu sei. Mas é porque, apesar de tudo, como eu falei pra vocês, foi difícil visualizar algumas coisas e também é uma história meio longa, sabe? É uma história com algumas coisas que, sabe, meio que pra mim não fizeram sentido justamente porque eu não consegui visualizar. Então, por isso, ele ganhou essa nota. Mas esse livro é o meu 3º favorito da saga, ele é muito legal, eu realmente gostei bastante dele. E é isso, gente. Eu acho que eu não tenho nada especial pra falar, porque eu não quero dar spoilers, né? Eu só quero dar uma visão geral. Basicamente, essa Batalha do Labirinto é muito importante para o acontecimento final da saga. O Labirinto é de Dédalo. Acho que só, gente. Acho que só tem isso pra falar. Acontece muitas outras coisas aqui que obviamente eu não posso falar, mas assim, o Percy vai pra uma ilha que é uma cena assim inacreditável. O começo, gente. Ah, não, é no começo do outro livro. Aqui ele fica próximo de uma menina, gente, que é, olha, a Rachel. Vou falar pra vocês da Rachel, então. A Rachel, a gente conhece ela nesse livro aqui. Ela é uma mortal que consegue ver os monstros.
Então, quando o Percy... A cada ano o Percy muda de escola por causa dos acontecimentos da vida dele, né? Toda escola que ele vai é destruída por um monstro. Então, assim, é complicado. Mas, enfim, o Percy basicamente vai pra essa escola e ele já conhecia a Rachel, né? Ele vai pra essa escola nova nesse livro, mas ele conheceu a Rachel nesse livro porque ela ajudou ele. Ela justamente viu os monstros e ajudou ele. Então ele fica um tempo sem ver essa menina novamente, até que ele encontra ela aqui. Obviamente ele fica super confuso porque ele não entende como que ela consegue ver monstros, sendo que ela é só uma mortal, ela é uma humana. Então, assim, é bem estranho. Mas basicamente essa menina atrapalha muito, gente. Nossa, gente, eu adoro ela, juro. Ela é uma personagem muito divertida, muito engraçada, ela é muito bem escrita. Só que quando se trata de um certo casal acontecer, ela atrapalha, entendeu? Ela fica no meio, gente. Eu não quero que ela fique no meio, sabe? Porque, pra vocês terem uma noção, eu fiquei tão ansiosa pra ler esses livros e ver se o casal ia ficar junto, que eu li simplesmente isso aqui, eu terminei. Acho que era 1 da manhã do dia 1 de dezembro. Eu terminei isso aqui. Fui ler isso aqui e terminei no mesmo dia. Você tem noção que eu terminei esses 2 livros no dia 1 de dezembro de 2025? Pois é, gente. Pois é. Foi uma loucura, vocês não têm noção. Foi uma loucura. Eu li esse livro aqui e aí uns dias depois eu fui ler esse. E aí depois da Maldição do Titã, que é o livro que eu menos gosto, eu meio que fiquei tipo, beleza. Eu quero muito ver como os dois vão ficar juntos. Eu acho que eu vou ler tudo de uma vez. E eu não queria ler tudo de uma vez, gente, porque a primeira vez que eu li Percy Jackson é uma coisa muito especial. Não é pra você ler correndo, sabe? Você tem que ler na calma, tem que ler pegando todos os detalhes dessa saga incrível. E eu fui lá e li tudo de uma vez só. Eu não tenho noção, eu nunca mais vou ter a chance de ler Percy Jackson pela primeira vez. Nunca mais vou ter aquela sensação incrível de conhecer a história pela primeira vez. Ai, gente, é triste, viu? Mas enfim. Aí eu terminei esse livro aqui, era tipo 1 da manhã, eu fui dormir, acordei. E aí fui ler este livro aqui. Eu terminei os dois dia 1/12 de 2025. Então, gente, nesse livro aqui, a Rachel, ela atrapalha, viu? Vou falar pra vocês, ela se mete entre os dois, entendeu? E aí dá uma atrapalhada. Então, gente, eu só queria ver o casal acontecendo, sabe? Eu tava lendo a saga inteira de uma vez só pra ver o casal ficar junto. E aí a Rachel vem e atrapalha. E ela é uma personagem muito legal, não tem como não gostar dela. Só que quando se trata do meu casal Percabete acontecer, ela me estressou porque ela atrapalhou muito. Aí, beleza, terminei o quarto livro, fui pro último livro, o Último Olimpiano. Gente, esse livro é muito bonito. Vou falar pra vocês que até hoje eu não entendi esse título, O Último Olimpiano, porque tecnicamente o Último Olimpiano era uma deusa lá do fogo, só que eu não entendi nada. Gente, eu vou falar pra vocês, ó, esse livro aqui eu não entendi bulhufas também, só que esse livro aqui é muito bom, gente, muito bom, o livro bom esse aqui. Esse aqui é meu segundo favorito da saga. Esse livro aqui, ele pode ser cansativo pra algumas pessoas, porque é a última batalha, é a batalha final do grande acontecimento. Então, assim, gente, o livro todo é batalha. O livro todo é batalha. É semideuses contra monstros, entendeu? Então, a gente só vê isso o livro todo. Pode ser um pouco cansativo. Eu confesso que não fiquei cansativo em nenhum momento. Assim, eu não fiquei cansada em nenhum momento. Eu li tudo de uma vez, num dia só, um dia seguido. Então, eu não parei, assim, só parei pra comer mesmo no banheiro. Mas, de resto, não parei mais. Então, não foi tão, assim, difícil pra mim. Eu queria bastante terminar, então eu só fui lendo, só fui lendo. As batalhas, elas são legais de ler. O problema mesmo, como eu falei pra vocês, é imaginar algumas coisas. Eu nunca tive tanta complicação em imaginar alguma coisa assim quanto o universo de Percy Jackson, eu acho. Porque, assim, gente, livros de fantasia, eu me complico muito pra imaginar algumas coisas. Eu acho que eu não tenho toda a criatividade necessária pra entrar nesse tipo de universo. Então, assim, às vezes eu sempre deixo alguma coisa passar. Mas, basicamente, não foi nada que tenha me atrapalhado. Esse livro aqui é muito sensacional. Gente, o final dele, gente, pelo amor de... Nossa, o final dele eu não vou nem falar pra vocês, gente. O livro bom, viu? O livro bom. Nossa, amei demais esse livro. Enfim, gente, basicamente é isso. Basicamente, o que acontece no primeiro livro, que a gente descobre que é o grande acontecimento, todos esses outros livros são a construção desse grande acontecimento para nesse livro a gente finalmente acabar com o grande acontecimento. Se vocês forem olhar, todos os livros de Percy Jackson é uma jornada diferente. Então, ó, todos os livros atrás das capas tem uma profecia, né? Então, ó, profecia,
profecia, tá vendo? Todos os livros, eles têm essa profecia no final. E essa profecia no final sempre leva ao grande acontecimento, né? Que no final a gente entende o que é. Mas enfim, gente, é isso basicamente. Esse livro aqui comigo eu nota 4,5. Aqui a gente tem quase 400 páginas, ele é quase do tamanho do primeiro livro. Mas enfim, gente, é basicamente isso. Agora, gente, eu vou falar pra vocês sobre como eu dei as notas para os livros. Basicamente, eu tenho um sistema de notas, né? Então, tipo assim, 3, livro ruim. 2,5, livro de ruim, livro de fraco a ruim. Tipo isso, sabe? E nesses livros de Percy Jackson eu quis mudar isso porque pra mim não fazia sentido. Então, como que foi? Basicamente, eu usei de base o primeiro livro. Esse aqui é o primeiro livro, Percy Jackson, O Ladrão de Raios, né? Esse livro aqui ganhou 5 estrelas comigo. Então, beleza, eu fui ler o segundo, não gostei muito do segundo. Inicialmente, eu dei nota 4 pro segundo. Eu achei que era uma nota justa e também se encaixava no meu sistema de notas, de estrelas. Só que eu fiquei tipo, não sei. Acho que esse aqui não tem que ter uma nota tão alta assim não, porque eu não gostei tanto. Aí, o que aconteceu? Eu li A Maldição do Titã. Até então, ele tava nota 4. Aí eu li o terceiro livro, A Maldição do Titã, e aí eu percebi que eu tinha gostado menos ainda desse. Aí eu falei, beleza, se esse aqui é 4, esse aqui tem que ser 3,5. Porque eles são basicamente o mesmo nível, só que esse aqui é um pouquinho pior. Então, pra mim, esse meio, sabe, 4,5, 3,5, ele meio que serve pra diferenciar um livro do outro. Então, se eu não gostei de fulano, mas eu li ciclano e gostei um pouquinho mais, então ele tem que ser pelo menos meio ponto a mais que o anterior, né? Que esse aqui. Então, beleza, gente. Eu li esses dois. A Maldição do Titã ficou sem nota até então, porque eu tava pensando ainda se eu dava 3,5. Porque eu tava achando um pouco alta. Porque pra mim 3,5 não é uma nota ruim, é tipo uma nota mediana, sabe? É tipo mais de mediana, na verdade. Mediana pra mim é tipo 3, sabe? É aquele livro, nossa, de fraco a ruim. Então, eu fui pro quarto livro, e aí o que aconteceu? Eu percebi que esse livro aqui era muito bom, e ele tinha que ter uma nota, tipo, 4. Só que como que eu ia dar nota 4 pra esse, se eu dei nota 4 pra esse, e esse aqui não chega nem aos pés desse? Aí eu falei, beleza, agora eu vou ter que mudar todo o meu sistema de notas. Aí, eu fui ler o último livro, e aí eu percebi o meu veredito final sobre as notas dos livros de Percy Jackson. Então, o que aconteceu? Esse livro aqui, ele foi meu segundo favorito. Eu percebi que nenhum deles iam passar o primeiro livro, porque realmente o primeiro livro é o melhor pra mim, não tem como. É o original, é o começo de tudo. Então esse aqui, ele ganhou 4,5, porque esse aqui, ele é muito bom, mas ele não é tão bom quanto o primeiro. Então ele é meio ponto pior que o primeiro. Então beleza, a gente tem aqui 5, 4,5. O terceiro livro que eu mais gostei foi A Batalha do Labirinto. Pra mim, A Batalha do Labirinto e o Último Olimpiano, eles estavam basicamente no mesmo nível. Só que A Batalha do Labirinto estava um pouquinho abaixo. Então, se esse tem 4,5, esse um pouquinho abaixo vai pra 4. Então, foi pra 4. Aí, a gente teve o livro que eu menos gostei, que é o 3, né? E aí eu falei, tá, esse livro aqui não gostei nada. Esse livro aqui gostei um pouquinho mais que esse. Então, se o último livro se A Batalha do Labirinto, que é o livro 4, né, foi nota 4, esse aqui, ele é um pouquinho pior que A Batalha do Labirinto. Mas ele também não é tão ruim assim. Então, o que eu vou fazer? Vou dar 3,5 pra esse. E esse que é o que eu menos gostei de todos, vai ficar com 3. Porque se eu der menos que 3 pra esse, eu acho que eu vou estar sendo muito malvada. E vai ser uma nota muito baixa, 2,5. Então, vai pra 3. E é isso, gente. Basicamente, esse é meu sistema de notas. Então, assim, se vocês verem eu falando que Percy Jackson é uma saga de livros muito boa, e aí vocês veem o livro 3, vocês vão ficar tipo, mas ela falou que era boa. Não, gente, não tem nada a ver, tá? Tipo assim, não é porque eu dei 3 que a saga é horrorosa e o livro é horroroso. Não, gente. Os momentos que eu li, além da minha visualização do universo, contribuiu para que essas foram as notas. Mas, mesmo eu não gostando do livro 3, que pra mim foi o pior, eu juro pra vocês, gente, não diminuiu nem isso aqui a minha vontade de ler os livros, sabe? Não diminuiu nada. Em nenhum momento eu fiquei tipo, nossa, eu vou ter que abandonar a saga Percy Jackson porque não tá boa. Não, gente.
eu queria continuar pra ver até o final o que ia acontecer. E não foi um arrependimento, gente. Foi a melhor decisão que eu tomei. Essa saga é muito boa, sabe? Muito boa mesmo, vale muito a pena. Obviamente, a gente vai ter um livro que a gente gosta mais, um livro que a gente gosta menos, e foi isso que aconteceu. Então, gente, essas foram as minhas notas para os livros de Percy Jackson. Eu acho que eu já falei tudo que eu tinha pra falar pra vocês. Esse vídeo deve estar ficando muito longo, acho que tá ficando com meia hora já. Mas enfim, realmente, gente, esses livros aqui me conquistaram. Eu fiquei muito feliz esse final de semana. Hoje é dia 8 de dezembro, eu tô gravando esse vídeo. Esse final de semana agora, hoje é terça, esse final de semana agora a gente teve a incrível visita do elenco de Percy Jackson aqui no Brasil. Pra quem viu o meu vlog de leitura, eu li Percy Jackson, o primeiro livro, e enquanto eu li o livro, eu fui assistir a primeira temporada da série, então eu não sabia da existência da série, sabe, assim, eu sabia bem por cima, eu sabia que existia, mas assim como os filmes, eu nunca tinha lido os livros, então por que eu assisti? E aí, lendo o livro, ao mesmo tempo eu comecei a assistir a série, vocês vão ver isso lá no meu vlog de leitura. E aí, gente, eu vi, né, depois de ler os livros, eu fiquei assim, nossa, eu fiquei, na minha era Percy Jackson, eu fiquei muito animada, porque a segunda temporada, exclusivamente, inclusive, né, gente, ela vai lançar amanhã, dia... Não, hoje é 9, né, na verdade, porque amanhã, dia 10, vai lançar a segunda temporada de Percy Jackson. E aí, gente, eu fiquei, nossa, muito ansiosa, meu Deus, falta poucos dias, falta uma semana, falta tal. E aí, o que acontece? Os atores de Percy Jackson vêm pra CCXP, além dos atores de Supernatural, e eu perdi isso. Gente, eu fiquei muito triste. Não tinha ingresso mais quando eu fui olhar, enfim, eu tinha um dinheiro, eu fiquei muito chateada porque eu perdi eles aqui. Nossa, eu fiquei muito triste porque tanto o elenco de Percy Jackson quanto o elenco de Supernatural veio. E foi muito legal, gente. Tipo assim, os vídeos que eu vi, teve a premiere aqui, gente, foi incrível, assim. Não, sério. Muita gente que gosta de Percy Jackson, se vocês gostam, provavelmente vocês viram como isso deu, assim, como isso repercutiu por aqui, né? Porque os fãs, eu não acompanhei essa época, eu não fiz parte disso, sabe? Mas muita gente que tava lá fez parte disso. Eles, gente, abriram hashtag, comentaram no Disney Plus, enfim, comentaram em cada post pra que o elenco de Percy Jackson viesse pra cá. Então, assim, gente, foi tudo ideia dos fãs, sabe? Foi tudo por causa dos fãs e aí o elenco veio pra cá. Então, assim, gente, deu pra ver que eles ficaram muito felizes. A Lia, assim, ficou sendo ovacionada toda vez. E é muito legal ver isso. Realmente eu fiquei muito feliz. E eu espero que eles venham aqui de novo ano que vem e no próximo, porque ainda tem 3 temporadas pra lançar, acho que 2 pra gravar. Então eu quero muito ver eles, gente. Só isso, só quero ver eles. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Um beijo, até o próximo vídeo e eu espero ter feito você ler Percy Jackson se você ainda não leu.